Olá, tudo bem? Vamos lá discutir um pouquinho mais sobre essa disciplina espiritual que a gente tem conversado nesse último mês, que é o jejum. A gente tem falado sobre esse assunto durante esse mês de abril e eu queria aproveitar esse mês que a gente está falando sobre isso e discutir alguns textos. A gente já viu um pouquinho dentro de Daniel, vimos um pouquinho dentro do livro de Esther, e agora o tema levantado aqui pela gente, pelo grupo, é o tema do texto sobre Jesus, falando sobre um tipo de demônio, um tipo de casta de demônios que só é expulso através do jejum e da oração. Então vamos dar uma olhadinha no texto e ver o que a gente pode aprender e extrair daquilo que Jesus está nos ensinando dentro desse texto. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês falando sobre isso é Mateus 17, versículo 17. E aí a gente vai chegar no versículo 21, que é o que fala sobre o jejum. Então, Mateus 17, 17 diz assim: Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, esse é o primeiro texto. Um paralelo desse texto também é escrito no livro de Marcos. Também tem um outro em Lucas, mas eu vou ler só o de Marcos, porque o de Lucas fala um pouco menos daquilo que a gente quer entender nesse texto. Então, Marcos capítulo 9, versículo 19. Começa com o mesmo que a gente começou lendo lá no 17 de Mateus. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Diz assim: Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele foi em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, os dois textos, tanto o de Mateus 17, 17 em diante, quanto o de Marcos 9, 19 em diante, estão falando do mesmo relato de libertação, do mesmo relato de um mesmo demônio que agia na vida de um menino e que o pai está buscando ajuda, então, através
dos discípulos de Jesus. O texto, se você voltar um pouco atrás, você vai ver que está falando no capítulo 17, ou lá também no texto de Marcos 9, o início desses dois textos aí, tanto do 17 quanto do 9, eles falam do Monte da Transfiguração. Então Jesus tinha subido para o monte junto com 3 discípulos, né, com Pedro, Tiago e João. Então, dos 12 discípulos, 3 estavam com Jesus no monte, onde acontece a transfiguração, e somente os outros 9 discípulos estavam lá embaixo, aonde a multidão estava, inclusive aonde esse pai com o menino estava buscando ajuda. Então a gente sabe que na tentativa de expulsar o demônio, só tinham 9 discípulos e não os 12. E quando Jesus desce do monte é que acontece esse diálogo, né, entre o pai do menino, Jesus dizendo que os seus discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio daquele menino, eles não tinham conseguido libertar aquele menino. E Jesus dá uma exclamação, e a gente não sabe com qual teor de entonação que Jesus traz essa exclamação, mas a gente percebe que tem um tom de exclamação pelo próprio texto, né? Versículo 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Essa palavra para incrédula e perversa fala sim de incredulidade e de uma geração sem entendimento, sem uma busca de Deus, vivendo uma vida de qualquer maneira. Então Jesus está exclamando sobre esse tipo de pessoas que estão vivendo nessa terra de forma totalmente fragmentada, separada de Deus. Em seguida ele diz: até quando terei que suportá-los? Ou ele diz também: até quando estarei com vocês, né? Então Jesus fala: até quando eu vou estar aqui na terra com vocês andando, e até quando eu vou ter que ser o suporte de vocês? O suportá-los aqui não é que Jesus não aguentava mais os seus discípulos, não. Ele está falando de um suporte no sentido de dar ajuda, dar o suporte para alguém, ser o suporte, né, de alguém. Então é disso que Jesus está falando. Ele diz: até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu vou ter que dar esse suporte para vocês? Vocês já estão andando comigo há algum tempo. Jesus já estava com os seus discípulos já há algum tempo. Eu não sei dimensionar aqui para vocês agora, a gente teria que dar uma olhada na cronologia aqui do tempo, mas vamos colocar que Jesus já estava andando com seus discípulos por volta de 2 anos, 2 anos e meio, aproximadamente aqui. Então Jesus está dizendo assim: vocês estão andando comigo há todo esse tempo, vocês já estão experimentando de muitos milagres, de muitos prodígios, de muitas maravilhas, da ação de Deus através do Filho, agindo, trazendo multiplicação, salvação, curas. Vocês ainda não conseguiram compreender a ação espiritual, como é que a gente se move espiritualmente, até quando eu vou estar com vocês, até quando eu vou ser suporte para vocês. Jesus estava treinando homens, 12 homens, de forma muito pessoal, de forma muito prática, de forma muito próxima, durante todo esse tempo, porque ele queria que realmente os seus discípulos fossem forjados na prática do que era ser filho de Deus, do que era estar no reino de Deus, do que era trabalhar para o Pai, do que era trabalhar para Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Então essa exclamação de Jesus tem a ver com uma falta de proatividade dos seus discípulos, né? Ou melhor, ele vai dizer, porque ele faz essa exclamação também em seguida no texto. Quando ele te pede para trazer o menino, ele diz, o pai fala que eles não conseguiram expulsar, e aí Jesus então começa a dizer por que isso aconteceu. Versículo 20, eu estou em Mateus 17, tá? Mateus 17, versículo 20, ele diz assim: e ele respondeu: por que eles não conseguiram, né, expulsar o demônio? Por que os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? Jesus responde no versículo 20: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá.
e nada será impossível para vocês. Então, Jesus está dizendo, tanto aqui em Mateus, vamos lá para Marcos, Marcos 9, 17, não, 22. O pai do menino diz para Jesus assim: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus responde para o pai do menino: se podes? Você tem certeza do que você está me falando? Para o pai do menino, Jesus está dizendo para ele, agora eu estou parafraseando, se pode, você está falando para mim, se eu posso fazer alguma coisa? Gente, quando nós olhamos para Deus e lançamos uma fala dessa, a nossa fala já transmite incredulidade. Como é que você pode dizer para Deus se ele pode fazer alguma coisa? Jesus é Deus encarnado. Jesus era o próprio Deus encarnado. Então Jesus ele poderia fazer qualquer coisa. Mas o cerne de todas as falas de Jesus a respeito de cura, milagres, sempre é o mesmo. Se vocês se atentarem, vocês vão perceber no que eu vou falar aqui agora. Jesus sempre diz assim: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Sempre a fala de Jesus para as pessoas que vêm buscar o milagre é essa. Porque para que eu e você possamos ir até Jesus buscar algo, a palavra de Deus diz que antes da gente falar com Jesus, quem precisa crer naquilo que vai pedir somos nós. Porque Deus tem todo o poder. A palavra aqui é todo. Deus tem todo o poder para fazer o que ele quiser. A questão é, Deus agora pergunta para nós, você crê? Então a pergunta de Jesus sempre vai ser direcionada a nós, e por isso aqui foi direcionada ao pai do menino também e aos discípulos. Se podes, vocês têm certeza que vocês estão perguntando isso para mim, se eu posso fazer isso? E Jesus continua dizendo, tudo é possível àquele, esse aquele. Percebam aí na Bíblia de vocês que é um A com a crase. O aquele está, o A está craseado, acho que é isso que fala, né? Que é assim, tudo é possível àquele, a quem está falando, que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quem está pedindo algo a Deus é quem precisa crer naquilo que está pedindo. Quem está pedindo algo para Deus é que precisa acreditar que Ele pode fazer aquilo. Porque Deus pode todas as coisas. Agora, a diferença entre acontecer ou não acontecer algo parte de nós. E aqui entra um outro assunto que a gente pode falar num outro momento, que é a questão da fé. E é isso que o texto está dizendo. Tanto em Mateus, quanto aqui em Marcos, quanto em Lucas, se você for ler, o cerne da mensagem, o cerne do texto é a fé. É a fé que faltava nos discípulos, a fé que o pai também não tinha e o poder que emanava de Jesus. Jesus tinha todo o poder. O problema era que nos discípulos ainda faltava essa fé para crer e no pai do menino também faltava essa fé para crer na libertação desse menino. Por isso que os discípulos não conseguiram libertar o menino, expulsar esse demônio, porque eles não estavam crendo na libertação desse menino, talvez pela intensidade da casta de demônio, talvez pela forma como aquele menino se debatia ou ele ficava atormentado, né? Pela forma com que o histórico daquele menino, então a gente não sabe, mas Jesus está mostrando, tanto em Mateus quanto em Marcos, que o grande problema ou o único problema é a fé. É o que me move diante de Deus a expulsar um demônio. Quando você vai lá pôr a mão em uma pessoa para expulsar um demônio, você crê
que Deus tem todo o poder para libertar? Você crê que no nome de Jesus aquele demônio precisa se submeter? Você tem essa convicção no teu coração de que quando você orar, você vai impor as mãos e ele vai ser liberto? Então a grande questão está em nós. E por isso Jesus vai dizer, se vocês tiverem, ele vai dizer aqui, né, ó, deixa eu pegar aqui o texto. Vou voltar lá para Mateus, que aqui está mais explícito. Jesus disse assim, ó. Versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu estou lendo Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Agora, a grande questão é, Jesus faz essa fala e ela às vezes também é distorcida, ou mal compreendida, ou mal lida. O grande problema de nós brasileiros, gente, isso é um problema no Brasil e é geral, é a falta de leitura correta e a falta de interpretação de textos. Nós temos uma dificuldade imensa em interpretar textos de acordo com o que está escrito. E a palavra não está dizendo que nós precisamos ter a fé ainda, se não me engano, está. Olha que terrível, gente. Eu asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho. Essa tradução aqui não é a melhor, do tamanho de um grão de mostarda. Isso aqui eu não tinha reparado. Essa palavra, ela tem a ver com o desenvolvimento da fé. Então, a questão não é do tamanho no sentido de tamanho da fé. Porque se vocês já viram, quem já viu, o grão de mostarda, ele é um dos menores grãos que existem de uma plantação. O grão de mostarda, ele é minúsculo. Ele é quase que ele some se a gente pegar na ponta do dedo. E Jesus está dizendo que a nossa fé precisa ser como um grão de mostarda. E não do tamanho. O texto da NVI fez a tradução não muito bacana aqui. O texto não fala do tamanho, o original fala como um grão de mostarda. Porque a mostarda, depois de plantada, ela se torna uma grande hortaliça, uma árvore extremamente grande, se for pensado no tamanho do seu grão. Então, o que Jesus está dizendo é, com o desenvolvimento da fé de vocês diante de Deus, com o caminhar de vocês diante das adversidades e colocando a fé de vocês em prática, então vocês vão exercitando a fé de vocês, isso vai sendo fortalecido, isso vai sendo acrescentado, isso vai se movendo, vai aumentando, e de um grão da fé de um tamanho, né, como um grão de mostarda, vocês se tornam homens e mulheres de grande fé, como a árvore da mostarda, né, que ela fica enorme, frondosa. Então, você pode até começar com a fé como um grão de mostarda, bem pequenininho. Quando nós nascemos de novo, a fé que é implantada em nós, a fé que é gerada em nós, ela pode até ser pequena, como um grão de mostarda, mas nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos desenvolver a nossa fé. É disso que Jesus está falando, porque quando nós desenvolvemos a nossa fé diariamente, na prática das coisas espirituais, buscando em Deus esse fortalecimento na fé, esse entendimento da palavra de Deus, então nesse momento os discípulos já deveriam ter uma fé muito mais firmada. Eles já deveriam estar crendo no seu coração verdadeiramente sobre a libertação que o nome de Jesus traria para aquele menino. E é por isso que Jesus está repreendendo os seus discípulos a respeito da fé deles. Nada será impossível para vocês. Lá no texto pro pai do menino, ele diz assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para Deus. Agora, será que tudo é possível para nós? Será que você realmente crê naquilo que Deus está pronto a fazer? A grande diferença é a nossa fé. Não é Deus se Ele tem poder, porque Ele tem. Agora, e nós temos fé para crer
naquilo que Deus pode fazer. Então, a grande diferença do mover de Deus numa libertação, na salvação, na movimentação no reino espiritual, nas coisas que nós oramos e desejamos de Deus, não está no poder de Deus. Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser sobre a terra e até fora da terra, né? No céu, na terra, debaixo da terra. O problema somos nós. Qual é o nível de entendimento e de fé formado no meu interior? É disso que está falando. Aí entra a grande questão da fala de Jesus sobre como é que então essa casta de demônios, esse tipo de demônio, ele é expulso. Ele é expulso por causa, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí entra justamente nessa questão que nós acabamos de falar. Nós só vamos ser experimentados e aumentada a nossa fé no nosso desenvolvimento espiritual a partir do momento que nós colocamos as práticas das disciplinas espirituais em prática. Então não adianta falar que sabe o que é o jejum se você não pratica o jejum. Não adianta falar que você sabe o que é a oração se você não pratica a oração. Porque através da prática da oração, através da prática do jejum na sua vida, é que então a nossa fé vai sendo fortalecida. O nosso homem interior, o nosso espírito vai sendo amadurecido em Deus. E então, nos momentos em que nós precisarmos exercitar a nossa fé, o nosso espírito vai estar pronto. Então, o que faltava nos discípulos para expulsar essa casta de demônios que estava sobre esse menino era fé suficiente, porque eles não estavam exercitando as disciplinas espirituais. Então, Jesus estava dizendo assim: vocês não conseguiram expulsar o demônio desse menino porque, primeiro, vocês não têm práticas espirituais ativas ainda. Porque durante todo o ministério de Jesus na terra com os seus discípulos, ele não colocou os seus discípulos para praticar as disciplinas espirituais. Ele estava ensinando eles a se mover no reino espiritual, de forma espiritual, mas eles não estavam ainda fortalecidos no seu espírito. Por quê? Primeiro, eles nem tinham nascido de novo ainda. Eles estavam andando com Jesus e Jesus não havia morrido ainda na cruz para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem ter nascido de novo. Então, por isso que a fé desses discípulos ainda era nula, ainda era pequena. Por isso que ele diz: vocês não têm fé suficiente. Não havia exercício espiritual para esses discípulos e era fato que eles não conseguiriam expulsar essa casta de demônios. Por isso eles iam precisar de Jesus, e Jesus estava demonstrando que através da sua vida Jesus jejuava, Jesus orava, Jesus tinha as práticas espirituais na sua vida. Todas as práticas espirituais que a gente vai falar durante esses meses, Jesus praticava no seu dia a dia. Por quê? Porque ele precisava estar experimentando dessa fé viva, dessa fé que faz o mover de Deus acontecer, para que seus discípulos pudessem ver como era o agir de Deus. Por isso que os discípulos vão pedir para Jesus para ensinar eles a orar. Por isso que os discípulos de João Batista vão questionar, né, Jesus, inclusive, sobre o jejum dos seus discípulos, e eles vão dizer que eles realmente não jejuavam porque o noivo ainda estava no meio deles. Existem outros versículos que a gente pode estar analisando, mas aqui tem a ver com o como a fé deles ainda estava pequena, o quanto eles não estavam exercitados na sua fé. Então eu queria que você meditasse realmente nesse texto, que você extraísse muito mais do que Deus tem para nos ensinar nesse texto, mas é disso que Jesus está falando. Ele estava pronto porque ele estava exercitado nas disciplinas espirituais. Ele estava colocando em prática o que eu e você precisamos também pôr em prática no nosso dia a dia, que são as disciplinas espirituais, para que o nosso espírito esteja pronto, para que a nossa fé esteja realmente crescida, exercitada, colocada em prática no nosso dia a dia,
para que quando ela for necessária, menor ou maior, com mais intensidade ou com menos intensidade, para algo menor ou para algo maior. Por isso que Jesus diz: se vocês disserem para o monte, vai daqui para lá, ele vai, porque na verdade a fé de vocês vai estar fortalecida. Vocês vão crer naquilo que vocês estão falando em oração, naquilo que vocês estão pedindo para Deus fazer. Está se falando sobre isso. Gente, isso aqui dá ensino para mais de metro. Como é maravilhoso nós olharmos para um texto como esse e esmiuçarmos o que Jesus está querendo nos falar, nos ensinar e dizer o que nós precisamos fazer para que a nossa fé seja exercitada. Se a tua versão está também, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, essa tradução está errada. Aqui não é do tamanho, mas é como. Porque o grão de mostarda, quando você planta o grão de mostarda, ele se torna uma grande árvore. Jesus está falando em plantar uma fé pequena, mas exercitá-la, regá-la a tal ponto que ela vai se tornar uma grande árvore e ela vai alimentar e ela vai ser exercitada no momento certo, porque vai crescer. Nós não podemos agir com a fé do mesmo tamanho do dia que nós nos convertemos. Nós precisamos crescer nas práticas espirituais. Por isso que quando a gente aceita Jesus, é um caminhar diário. Mas se você já está há 1 ano, há 2, há 5, há 10, há 20 anos no Senhor, se você já se converteu há tantos anos, você precisa exercitar a sua fé para que ela cresça. Você precisa amadurecer na sua fé para que você consiga, então, no momento em que for necessário, orar e o Senhor fazer os milagres que precisam ser feitos. Amém? Que a gente possa discutir muito mais sobre esse tema, porque tem muito dentro da palavra de Deus para a gente falar a respeito do jejum. E eu quero te convidar a estar com a gente nesse desafio de estar orando mais, de estar realmente buscando ao Senhor nessa disciplina espiritual do jejum, buscando o entendimento para que a gente possa ser, então, acrescentado de mais fé, de mais maturidade nesse assunto. Amém? Deus abençoe. E a gente vai conversar sobre outros temas aqui até o final desse mês. Tem vários vídeos, vários temas aí pra gente conversar em nome de Jesus. Deus abençoe.